Olá, senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos ao maior espetáculo da Terra, a sua vida. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, deixe-me avisar que meu nome é Júlio. E se não é o primeiro vídeo, meu nome é Júlio do mesmo jeito, não muda basicamente nada, a menos que você não goste de mim, aí você me chama de outras coisas. Mas esse é um vídeo onde eu vou falar sobre o Felipe Neto. Felipe Neto, figura aí polêmica do YouTube, né? Da internet, na verdade. Porque ele sempre se envolve em determinados assuntos e se você veio para esse vídeo achando que eu vou falar mal dele, você perdeu seu tempo. Eu não vou falar mal do cara, não. Também não vou puxar saco, não é um vídeo de puxar saco. Eu gosto de fazer vídeos de análise, eu gosto de analisar o comportamento, de analisar a mente das pessoas. Esse é um grande interesse que eu tenho há muito, muito tempo e eu estudo muito isso. Então, bom, o Felipe Neto, ele é diferente do Whindersson, né? Vamos fazer essa análise. O Whindersson, ele conquistou a internet muito com base no que ele já era naturalmente, digamos assim. O Whindersson é um cara muito carismático e muito espontâneo, né? Ele não necessita de tantos recursos para conquistar, digamos assim. E isso é uma coisa interessante, que toda turma tem um cara que é assim, né? Na escola, geralmente, você tem um cara na sala que geralmente é esse cara que é engraçado e tal, mas geralmente é uma pessoa que consegue levar isso adiante e ter sucesso na vida usando isso, né? Geralmente não são pessoas que se tornam excelentes comunicadoras, como o Whindersson se tornou. O Whindersson é um cara extremamente natural, um cara que, assim, se eu falar, mosquito, não é engraçado, mas se ele falar, é engraçado. Ele consegue ser um super cara, digamos assim. O Whindersson é tipo como se ele fosse o super-homem. Ele faz a mesma coisa que todo mundo faz, só que ele é super nessas coisas. E o Felipe Neto é um cara, digamos, se o Whindersson é o super-homem, o Felipe Neto é o Batman. Por quê? Porque o Felipe Neto, em todas as longas fases aí do YouTube, eu nem lembro quando o Felipe Neto começou, 2009, 2010, por aí, não sei. Mas em todos esses anos do YouTube, ele sempre soube construir o que o público queria, ou o que o público iria querer. Acho que essa é uma coisa muito interessante dele, porque ele enxerga a demanda no futuro. Talvez ele faça análise do que rola lá fora e veja que são tendências e ele converte o caminho a isso. Ou ele faz análise dos algoritmos e percebe para onde as coisas estão indo. E a partir daí ele se encaminha para lá e chega antes que as mudanças aconteçam. Então, quando as mudanças vêm, ele já está preparado, já está estruturado. Isso é uma coisa muito interessante. Você pode ver que ao longo do tempo ele sempre se posicionou de formas a conseguir exatamente estar naquele lugar da internet, com aquela linguagem, com aquele setup exatamente apropriado para conseguir o que ele queria. Depois que ele entendeu o caminho, ele conseguiu fazer isso se replicar em todas as vezes. Ele foi moldando a persona pública dele a esse objetivo. E eu percebo, pelo Felipe, eu não acompanho ele pelo YouTube, eu acompanho ele pelo Twitter, e eu percebo o quanto ele se tornou uma pessoa extremamente consciente ao longo do tempo do papel que ele tem como comunicador e principalmente com os mais jovens. Ele foi percebendo o quanto a figura dele, o jeito dele atraía públicos novos de idade, e também ele tem atraído novos públicos, né? Tem público novo e tem um novo público. Ele tem atraído essas gamas, digamos assim. Eu tenho 36 e eu acompanho ele pelo Twitter, porque eu acho que o que ele fala no Twitter é muito interessante. E tem pessoas que acompanham ele pelo YouTube porque gostam da forma como ele faz entretenimento. Então, o Felipe Neto, ele consegue fazer isso. Por quê? Porque ele estuda exatamente o que ele quer conseguir. Ele planeja. Como eu disse, é como se ele fosse o Batman. Ele se antevém ao que vai acontecer e vai se estruturando, o que é excelente para quem quer ser empreendedor. Acho que o Whindersson veio com essa coisa toda do eu quero
paixão pela coisa se colocava muito mais ali como aquelas bandas dos anos 90, Nirvana, Pearl Jam e essas coisas, vinha muito mais aquele tesão do eu vou fazer, tipo, força e garra. E o Felipe Neto conseguiu a mesma coisa, não que ele não tenha a paixão da coisa, mas ele é uma pessoa muito mais técnica. Eu me identifico muito com isso, porque eu também não consigo demonstrar aquele entusiasmo, mas eu entendo essa coisa do eu quero e eu vou fazer isso metodicamente. Então, é isso que o Felipe Neto faz, e isso é uma grande coisa para se usar em qualquer área da sua vida. Foi exatamente o que o Kobe Bryant fez no basquete, é a mesma coisa que o Ayrton Senna fez na Fórmula 1, e é a mesma coisa que vários empresários que constroem impérios conseguem fazer. Você antevê o que vai acontecer, você percebe para onde o mercado vai, o que é necessário fazer para quando essa mudança acontecer, e você se posiciona lá. É lógico que percebendo a forma como ele se comunica, existe toda uma questão dessa preocupação de se comunicar adequadamente, principalmente porque ele tem um grande público jovem, né, infanto-juvenil, e eu acho muito bom, eu nunca pensei que eu falaria isso, mas eu acho muito bom que esse público jovem tenha como figura o Felipe Neto, porque os posicionamentos que ele tem tido em redes sociais, como o Twitter, pelo menos, que é onde eu acompanho, são extremamente conscientes com base no seu papel de cidadão para uma sociedade melhor, pensando no outro. Não apenas falando sobre dinheiro, não apenas falando sobre entretenimento, mas também falando, olha, existem outras pessoas além de você no mundo. Você tem que ajudar, você tem que ver qual é o seu papel, você tem que ajudar as outras pessoas. Ele fala sobre preconceito, sobre racismo, sobre homofobia, sobre toda essa exploração que tem acontecido ultimamente, dizendo empreendedorismo e tal, quando na verdade são condições de subemprego. Então ele tem levantado essas discussões no Twitter. Eu acho isso muito interessante. Eu, como disse, eu não tenho acompanhado no YouTube já há um grande tempo, talvez ele já tenha mudado a linguagem, eu não sei, mas eu basicamente não consumo entretenimento no YouTube. Mas isso que ele tem feito no Twitter, esses debates, às vezes eu fico sabendo que ele fez algum vídeo no YouTube mais sério, tal, quando ele fez aquele vídeo sobre a rede de pedofilia, onde ele falava como o próprio YouTube acabava direcionando as pessoas mal intencionadas para esse tipo de coisa. E é muito interessante e muito bom que você tenha pessoas como o Felipe Neto, como o Whindersson Nunes, que falam muito sobre humildade, sobre a moral. Felipe Castanhari e essas pessoas, acho que o YouTube brasileiro, pelo que eu vejo de outras coisas assim, o Cauê Moura, são pessoas muito grandes dentro da rede, que têm uma noção muito bem estabelecida sobre o papel do comunicador. Esses dias a Folha fez uma crítica ao não posicionamento do Whindersson a respeito de algumas coisas de política, mas eu acho que não é necessário que a pessoa se posicione sobre política, principalmente se o forte dela é outra coisa. O Whindersson tem se posicionado muito sobre a questão humana e eu acho isso excelente. Não é necessário que ele se posicione sobre tudo. Ele tem se posicionado muito sobre essa questão humana, de ajudar outras pessoas e tal. Isso é muito importante. Aí você tem o Felipe agora o Felipe Neto se posicionando a respeito dessa visão embaçada que o brasileiro médio tomou a respeito de política, como toda essa merda que se tornou a política nacional nos últimos anos. Sempre foi, mas tem se tornado cada vez pior, porque as pessoas foram tão manipuladas pela mídia para eleger alguém que elas não querem admitir que elas foram feitas de trouxas e que elas fizeram uma péssima escolha, e aí elas começam a defender coisas que não tem por que defender, simplesmente porque elas não querem dar o braço a torcer. Infelizmente, existem pessoas conscientes desse erro
e que continuam defendendo. E, infelizmente, como se trabalha muito a ignorância, se trabalha muito o medo e outras coisas, existem pessoas que não têm essa noção consciente e elas são empurradas, né, como se elas estivessem numa piscina de merda e continuam empurrando a cabeça delas para baixo para que elas não levantem e vejam outras coisas. Então elas continuam com medo do opositor, do grande inimigo, porque essa coisa toda de mito que se criou, você precisa, se você tem um mito, um herói, você precisa de um vilão. E se você tem um vilão, as pessoas que não querem se responsabilizar pelas coisas, elas podem dizer, ok, é culpa dele. Então a mídia tem trabalhado muito com isso, de pegar as pessoas mais simples, simples que eu falo intelectualmente, porque se você não tem muito dinheiro, você está limitado à questão de artes. E se o governo fala assim, ok, vamos dar apenas a arte que eles querem, apenas aquela coisa boba, e se mantém essas pessoas nessa grande piscina de bosta. E você tem essas pessoas que eu sei que muitas pessoas veem o Felipe Neto e ainda criticam ele com base no que ele fez anos atrás, ou criticam no que ele faz, o material que o irmão dele faz, mas, cara, eu não vejo ninguém criticando, por exemplo, a Estrela por fazer bonecos, sabe? A Estrela é uma empresa que tem foco em criança. O Lucas Neto se tornou um empreendedor que tem foco em criança. Ele cria um conteúdo com foco em criança, e essa coisa é muito melhor que você tenha alguém que tenha consciência do que está fazendo, ao invés de você ter um idiota que faz qualquer outra coisa sem planejamento. Então, você... se o Felipe Neto é o Batman, o Lucas Neto é o Robin, enfim, isso não é a pauta que só surgiu de repente, essa coisa aqui agora. Mas é importante que você tenha essas pessoas. O Felipe Neto, o Felipe Castanhari, o Cauê Moura, e o PC tem se tornado também... o PC sempre foi muito mais de brigas e tal, mas ele tem se tornado uma coisa extremamente consciente, né, também, desse papel, existe palavra? Tem sido mais contido, eu acho que em alguns pontos, mais agressivos nos pontos que são necessários. Isso é realmente muito bom. Então, o Felipe Neto é um cara que planejou estar onde ele está, e ele demonstra o que ele quer demonstrar, o que eu acho extremamente bom. Ele não faz, como se diz, aquela ostentação sem propósito. Quando ele faz uma postagem sobre as coisas que ele alcançou, ele está agradecendo a quem o ajudou a chegar lá. E ele tem enfatizado muito essa questão do trabalho duro, dedicação, consciência, estudo te ajudam a chegar em algum lugar, para mostrar para as crianças, porque esse é o grande papel da internet, do YouTube, é dizer, ok, você não precisa ser a Globo com milhões e alcançar um determinado ponto. É lógico que agora o Felipe tem dinheiro, o Whindersson tem dinheiro, mas você pode fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Você pega um telefone, fecha a porta da sala. Eu estou num consultório, mas eu poderia estar gravando em casa. Na minha casa eu poderia ir para um parque e gravar. A internet te possibilita isso, dar voz, e você pode fazer as suas coisas e correr atrás. Infelizmente, ou felizmente, afinal isso é uma democracia, todo mundo tem direito a dar a sua opinião e falar as coisas, e algumas pessoas, elas não têm opinião, elas têm raiva contida e elas despejam isso através de vídeos também. Então, quanto mais cria essa corrente do ódio, quanto mais você cria essa propagação, né, de bosta que se tornou todo esse discurso de ódio, de segregação, de separação, de somos diferentes, de existe um inimigo e o inimigo é a pessoa que está do seu lado, que veste uma outra cor de roupa. Toda vez que isso se torna muito forte, é necessário que existam, na verdade, várias outras pessoas. Existam, não sei se existe plural disso, eu ando muito burro ultimamente porque eu estou fazendo a reforma da minha casa e é pedreiro ligando o dia inteiro e minha cabeça fica desse tamanho. Mas é muito importante quando surge toda essa trevas, que se destaquem essas pessoas que fazem esse trabalho de conscientizar, principalmente as crianças que são a nova geração.
Então, essa galera que está agora bitolada, e não adianta falar assim, essa galera que está bitolada agora é a galera que assistia o Felipe Neto em 2009, porque não é. Sabe? Quem tem mais tem feito merda é a galera que tem 25 a 30, acho que até mais, acho que a galera dos 30 aos 45, eu vejo muito mais gente ignorante, assim, nessa questão de coisa, gente que já passou dos 40, dos 50, então não é a galera que pegou o YouTube para assistir, que ficou alienada e tal, não é, e muita gente que assistiu, assim como eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, e não entendeu o conceito de Cavaleiros, né, que era a amizade ideal, uma luta para fazer as coisas melhores. Eu acho que existe toda essa confusão atualmente, e quando surge algo importante que tenha o lado bom, e que o lado bom seja principalmente ou preferencialmente mais forte, mesmo que seja menor, mas que seja mais forte. Menor porque o Felipe Neto é mas ele consegue trazer toda uma gama de pessoas. Então, o Felipe Neto é muito mais impactante do que 10 Nando Mouras ou coisas desse tipo. Isso é muito importante, embora façam-se mais barulho desse lado. Acho que a conscientização desse lado tem sido maior e espero que a longo prazo surjam outras pessoas como o Felipe Neto, Castanhari, Iberê, Cauê Moura e coisas assim, porque o Cauê, com todo aquele jeitão dele, ele consegue comunicar a mesma coisa, só que para uma outra galera com um linguajar diferente, porque existem pessoas diferentes. Então, o que não se capta em uma pessoa se capta em outra. A mensagem é a mesma, mesmo que ela seja direcionada ou dita de outras formas. Então é isso, esse é um vídeo avulso que eu estou gravando aqui com meia luz, porque eu moro em Minas e o mundo está acabando. Mas é isso. Se inscreva no canal se você quiser, se você não quiser, não se importa. Se você achou tudo que eu disse besteira, foda-se. Essa é a minha opinião e eu pensei bastante sobre isso. E, enfim, é isso aí. Não tem mais o que falar, já falei tudo que eu tinha que falar e bora.